Rio Grande do Sul foi identificada a presença dessa praga que tem muitas semelhanças com as cigarrinhas que já estão presentes no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o entomologista Glauber Renato Stimmer, que participa conosco ao vivo nesta edição de Agricultura BR. Glauber, obrigado pela sua participação. As cigarrinhas já são um motivo de forte preocupação para o produtor rural, para quem produz milho. Ela acaba sendo uma praga que, se o vizinho não cuidar, e muitas vezes com distâncias até um pouco mais longas, acaba tendo a contaminação mesmo quando o produtor faz o manejo correto. Como que essa cigarrinha africana foi identificada e como que ela tem agido nas áreas de produção? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, é um prazer estar aí com vocês. Exatamente, a cigarrinha foi encontrada então na nossa área experimental em Cruz Alta, onde que detectamos ela numa cartela adesiva que nós utilizamos como armadilha sentinela, visto a importância dessa praga aí no início da semeadura aqui no estado da cultura de milho. Esse inseto ainda está pouco difundido aqui no estado, mas já nos preocupa por ter encontrado. É importante mencionar que recentemente pesquisadores em Goiás detectaram pela primeira vez a ocorrência da cigarrinha africana em nível Brasil. E poucos meses depois a gente já encontra no Rio Grande do Sul. Corroborando com o teu comentário em relação a essa alta dispersão do inseto para outras lavouras, para outras regiões pelo Brasil. E Glauber, nós temos observado aqui no Brasil a praga já há algum tempo. Em relação aos danos que ela causa e principalmente o que a pesquisa já pode apontar em relação a ter a introdução de uma nova variedade de cigarrinha. As cigarrinhas, elas estão, como que eu posso dizer, evoluindo no campo aqui no Brasil. Dá para dizer que ela está evoluindo em relação aos ataques e à resistência mesmo dela no campo? Sim, Fabiano. Basicamente, quando a gente fala de Dauplus maides, falando então da cigarrinha um pouco mais antiga em nível de Brasil, ela está evoluindo sim. Basicamente por condições que nós estamos favorecendo essa população. Por exemplo, né, milho sendo semeado em alguma parte do Brasil o ano todo. Então, a ponte verde está favorecendo gigantemente essa população. Quando nós falamos em condição de sul do país, né, falando aqui do Rio Grande do Sul, invernos amenos, o que não está quebrando o ciclo de praga, não está matando milho tiguera, ou milho voluntário, o que favorece a permanência desse inseto no cenário agrícola. Por consequência, estamos enfrentando, né, agora no início da semeadura do nosso milho safra, o pior cenário aqui no Rio Grande do Sul em relação à população da praga desde 2020 que ela adentrou aqui no Rio Grande do Sul. Mas basicamente esses são pontos que estão favorecendo o inseto. Outro deles é a questão do melhoramento genético, que passou um período sem atentar a questão de tolerância ou resistência ao complexo de enfesamento. Então nós temos híbridos altamente sensíveis a essa doença, o que favorece o aumento da praga. Outro ponto, a necessidade de uma grande quantidade de aplicações, intervalos curtos, muitas vezes a baixa rotatividade de ativos, nos trazendo também uma possível resistência a alguns ativos e também a baixa efetividade de outros. Isso corrobora, então, com o aumento da problemática da cigarrinha do milho. E adentrando uma nova espécie, sem dúvida, nos preocupa, porque é mais problemas aí para o produtor manejar nas suas lavouras de milho. E Glauber, aí como você falou agora há pouco, traz uma preocupação, o corredor verde, nós temos cultivo de milho em momentos distintos no Brasil, enquanto o Centro-Sul produz uma segunda safra mais ou menos dentro de um mesmo período, mais ao sul, no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa data ela fica um pouco antes
do cultivo da soja. Enfim, enquanto o Norte e Nordeste também cultivam, principalmente o Nordeste, tem cultivado mais fortemente o cereal. Em relação a essa realidade, fator climático também, que não está sendo suficiente para cortar a proliferação de cigarrinha, é possível pensar, Glauber, que em algum momento vai se propor uma espécie de vazio sanitário para o cereal também? É possível. Porém, a gente considera, pela alta dispersão da praga, né, porque como o nosso país é tão grande, ele tem uma diferença gigantesca em relação, por exemplo, a momentos adequados à semeadura da cultura. Então, por exemplo, você pode ter um vazio sanitário num local, porém em outro estado vai ser um outro momento, outro período, que por consequência pode não ser tão efetivo. Outro ponto, falando em sul do país, basicamente muitos produtores de subsistência ou áreas de milho que é semeado em safra e também safrinha. Seria bastante problemático para a cadeia produtiva de milho nessas pequenas áreas. Mas, obviamente, esse cenário, ele amplifica o problema nessas áreas, onde que você tem grande período de semeadura e milho ofertado para praga 365 dias do ano. Como você bem mencionaste, em áreas onde que você tem a semeadura do milho safrinha mais concentrado, pós-soja, depois entra num vazio, ou principalmente corte de chuva, e se você, o produtor, entende que faz um manejo desse milho voluntário, você reduz, quebra o ciclo da praga, no próximo ciclo de cultivo você tem menos problema. E é importante lembrar que quando nós falamos em cigarrinhas, ela é um inseto vetor. Então, tanto o inseto como a planta de milho lá no campo, a planta tiguera, a planta guaxa, elas são de suma importância, porque o complexo de enfesamento ou está no inseto ou está na planta. Então, uma cigarrinha sadia pode utilizar essa planta como alimento e se infectar, aumentando o potencial de dano para a cultura, assim que ela se alimentar na lavoura. Os estragos que a cigarrinha faz no cultivo do milho é o enfesamento pálido, enfesamento vermelho, dá tombamento na planta. Em relação ao potencial de risco, potencial, vou colocar de estrago mesmo, de problemas que causa a lavoura, essa cigarrinha africana, ela tem mais potencial ou potencial é o mesmo, ou até mesmo amplia por conta de quando essas duas variedades aí da praga se encontram, talvez até se reproduzam. Como é que fica esse cenário, Glauber? É precoce ainda para a gente firmar, né, em relação ao comportamento e potencial de dano, porque ainda é uma praga nova, né, a gente está ainda fazendo os primeiros relatos da ocorrência dela. E também vamos ter dificuldade de separar os danos, porque as populações vão estar mescladas no campo. Então vai estar misturada. Até no campo vai ter grande dificuldade de você separar uma espécie da outra, porque as características são muito pequenas, muito tênues, e nós estamos falando ainda de insetos extremamente pequenos, diminutos. Mas basicamente, a cigarrinha africana é de uma família, a Delpacide, a cigarrinha do milho, Daubolus, é Cicanelídeo. E em nível mundial, os cicanelídeos são mais problemáticos. Ainda precisamos entender a potencialidade de transmissão do complexo de enfesamento da cigarrinha africana. Então, basicamente, a gente considera, claro que precisamos reforçar esses estudos, que ela tende a ter problema, ser problemática para a cultura do milho, mas numa potencialidade um pouco menor que Daubolus maides. Mas, para o produtor, basicamente, é entender que chegou uma nova praga, né? No contexto de manejo, ele deve preconizar a tomar decisão, as aplicações adequadas, intervalos curtos, a utilização de ferramentas biológicas, por exemplo, pensando no manejo de cigarrinhas, independente se é a cigarrinha africana ou a cigarrinha do milho.